estão certos, como fez o senador Marcos Duval, não vou entregar meu passaporte. Essa ordem é ilegal. Elon Musk, não vou mais operar nesse país. Fez certo. Elon Musk deveria continuar no país e reclamar das decisões judiciais por recurso aqui. O ministro Maurício Correia, Alemão, eu vou fazer aqui para vocês uma frase dos anais da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, um voto do ministro Maurício Correia, que já faleceu em 2012, se salvo engano, da época em que o Supremo era uma instituição legítima. Hoje é ilegítimo? É ilegítimo. Por quê? Porque os ministros não têm notável saber jurídico. Não tem. E se não tem notável saber jurídico, eles tornam a jurisdição do STF ilegítima. É simples assim. E esse trecho dessa decisão do Maurício Correia, da época em que o ministro era composto por juízes com notável saber jurídico, e não esta vergonha desta composição, que é a composição mais vergonhosa de toda a história do Supremo Tribunal Federal, mais de 100 anos da história jogados no lixo, com essa composição vergonhosa do Supremo Tribunal Federal, essa composição da ralé do mundo jurídico. Gente sem preparo, sem notável saber, sem compromisso com a técnica do direito, com o Estado de Direito. Então, naquela época, em 96, essa decisão é de 96, o Maurício Correia, então ministro do STF, nos autos do habeas corpus 73.454, ele disse o seguinte, essa tá certa? E agora sim, aspas, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Precedentes. Ou seja, durante toda a existência da Corte, este é um entendimento sustentado por precedentes. Então, quando eu vejo hoje, por exemplo, Pedro Doria, colunista lá do Estado de São Paulo, jogando assim, decisão judicial se cumpre. Tem gente que vai mais longe. Decisão judicial não se discute, a decisão judicial... Discute sim. Vamos parar com essa imbecilidade. Decisão judicial se discute. E digo mais, de rigor, se essa ordem for ilegal, sequer se cumpre. A gente cumpre porque a gente não tem poder de polícia. A gente cumpre porque a Polícia Federal tem arma e nós não temos. A gente cumpre porque a gente é a parte hipossuficiente, é a parte vulnerável na relação cidadão-Estado que tem o monopólio da força. A gente cumpre porque a gente não tem escolha. Então a gente obedece o ditador porque a gente não tem escolha. Ou a gente enfrenta sabendo das consequências. Agora, Glenn Greenwald e Elon Musk não precisam cumprir ordem jurídica ilegal, ordem judicial ilegal. Estão certos, como fez o senador Marcos Duval, não vou entregar meu passaporte. Essa ordem é ilegal. Fez certo. Elon Musk, não vou mais operar nesse país. Fez certo. Elon Musk deveria continuar no país e reclamar das decisões judiciais por recurso aqui. Quem é que te ensinou isso? Quem te ensinou isso é o puta do imbecil. No Estado Democrático de Direito, decisão ilegal não se cumpre. Nunca se cumpriu. E esse é o princípio da desobediência civil, que é um dos pilares do Estado Democrático. E quem duvidar de mim, leia Hannah Arendt, que é a grande filósofa contra o autoritarismo, contra o totalitarismo, contra o nazismo.
Então, se ela falou, eu repito, porque ela viveu o horror do nazismo. Não o Lula, que fica falando, durante o Bolsonaro tivemos fascismo, tivemos nazismo. Ô, Pavinato, vamos lembrar que em 2016, o então presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros, não cumpriu uma ordem do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, determinando que ele se afastasse da presidência do Congresso. Simplesmente não cumpriu. Não tinha jurisdição sobre. Não tem. Não tinha, acabou. Foi o que o Renan Calheiros falou. E ninguém teve peito. Eu estava lá e ouvi. O Renan Calheiros estava passando. O Marco Aurélio não tinha jurisdição sobre o Renan Calheiros e o Renan Calheiros tinha bola no saco. Tentaram entregar, e o Renan Calheiros falou, não vou, você vai por ali. E entrou direto para o plenário, simplesmente ignorou. Não quis receber os oficiais de justiça, lá que quer que seja, que foram lá entregar para ele. E foi passando por aqui assim, foi embora. Isso é o caso também das pessoas que... Alan dos Santos, você vai na Wikipedia, foragido da justiça. Não é foragido da justiça, é a justiça brasileira que se foragiu da justiça. Os nossos juízes estão foragidos do direito, foragidos da justiça. As pessoas do 8 de janeiro que saíram foram pedir asilo, que é um direito humano, é um direito fundamental, previsto na Carta da ONU de 48. Foram pedir asilo político na Argentina e têm conseguido. Eles saíram fugindo de uma prisão ilegal. Eles saíram daqui fugindo de uma ordem jurídica que não se cumpre. Porque é ditatorial, porque é fascista. Aí o Elon Musk. Elon Musk, no sábado, pode passar o próximo TP, Fred? Que o Elon Musk, a rede social ESC, do empresário Elon Musk, ESC, que é uma mistura de Elon Musk com X, tá? A rede social X do empresário Elon Musk acusou o ministro Alexandre de Moraes, não disse a verdade sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ameaçou, de prisão os seus funcionários. Sim. E diante disso, o Elon Musk anunciou o fechamento do escritório no Brasil. A empresa afirma que vai encerrar suas operações no país em decorrência da ação do ministro, mas que a rede social continuará disponível para os brasileiros. Em sua conta, Elon Musk disse que a decisão de fechar o escritório X no Brasil foi difícil, aspas. Se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta, ilegal e entrega de informações privadas de Moraes, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. Não há dúvidas de que Moraes precisa sair. Ter um justiceiro que viola a lei repetidamente e flagrantemente não é justiça nenhuma. Fecho aspas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o ministro do MST, publicou no último sábado, depois dessa notícia, uma despedida em tom jocoso a Elon Musk, dono do X. Na própria plataforma X, o ministro do MST escreveu "Bye, bye, Elon Musk", com a grafia em inglês errada. Pouco mais de uma hora depois, ele corrigiu. Então, colocou por Elon Musk. Aí eu olhava isso e falava, e este analfabeto? Porque o inglês está na grade curricular do ensino médio brasileiro e é cobrado no vestibular. Então, olha, se fala assim, e este analfabeto é ministro de Estado. Mas eu me esqueci do presidente por um segundo, Aí eu vi que estava tudo ali, de acordo. Então não é que o Elon Musk, em desobediência à ordem judicial, a ordem deste pervertido, Alexandre de Moraes é um pervertido, juridicamente, pervertido. E uso o termo, repito, com o mesmo significado utilizado pelo ministro Gilmar Mendes lá atrás para se referir às prisões ilegais da Lava Jato. Alexandre de Moraes é pervertido. Pervertido. Então não teve o X não desrespeitou decisão judicial porque se trata de decisão de um pervertido. E o que o Elon Musk está cobrando é justamente o devido processo legal. O que ele quer é exatamente isso. E não uma decisão, algo que foi imposto, sem nenhuma transparência ou o devido processo legal também, para que se possa responder. E olha que interessante também. Agora, o ministro
ele pode simplesmente decidir quem deve ou não ser demitido dentro das empresas. Porque ele, em sua decisão, colocou, não é, o afastamento e a demissão também da representante, da diretora do X aqui no Brasil. Olha só, então agora não é mais uma prerrogativa de quem está dentro da empresa decidir quem deve ou não ficar dentro do quadro de formação. É do Xandão. Exatamente. E olha só. Exato. Exato. Mas então, basicamente, o que se está pedindo é o óbvio, é o devido processo legal. Portanto, foi sim uma decisão acertada. Tem muita gente que está em dúvida. Aliás, está até na pauta aqui com relação à continuidade do próprio Twitter aqui no Brasil, se vai funcionar, do X, desculpem, aqui no Brasil, se vai continuar, se não vai continuar. Não é? Vai continuar até, não é, pelo menos quando se ocorrer algum tipo de decisão, não é, novamente do ministro Alexandre de Moraes sobre cortar... Sinistro, com S, do sinistro... Exatamente. Do sinistro. De bloquear o aplicativo aqui no Brasil, mas vocês sabem que há várias outras formas de continuar acessando, então é praticamente impossível fazer com que todos os cidadãos aqui no Brasil parem de utilizar o aplicativo, mas... Multa, né? Exatamente. Pode fazer igual o Maduro, ele pode dar uma suspensão. Cadê a publicação do Elon Musk com o Alexandre de Moraes? Com a foto dele. Ele acabar com a internet para fazer isso. Ele não pode acabar. Por favor, professor. Ele não consegue. E claro que acaba atingindo algumas pessoas, não é, que não tem a... Olha aí, olha que postagem bacana do Elon Musk. Essa é maravilhosa, né? É perfeita. Exato. Só faltou Alexandre de Voldemort. Então ele vem sim para se opor a uma decisão que nós podemos considerar sim ilegal. E é interessante que ele vem como mais uma pessoa de força, não é, para pressionar para que nós tenhamos sim o Estado de Direito de volta em nosso país. Desculpa, a palavra é sua. Importante que foi falado da questão da desobediência civil, a questão do Estado democrático de direito. Você falou do Estado de direito, simplificou, mas o Estado... Para que nenhum deles venha dizer que se está pregando golpe, não é nada disso não. É que a desobediência civil ela se torna evidente ou possível quando aqueles procedimentos legais estão tão evidentes que o mais comum daqueles indivíduos que não têm conhecimento jurídico consegue observar a contradição, o erro ou a falha. Isso significa o quê? Que aquela ordem, aquele mandado não tem validade, porque ele não é que ele é ilegítimo, ele é ilegal na sua essência. Qual é o grande problema da desobediência civil? Que nós precisamos ter lideranças que comecem a entender isso. Lideranças da sociedade, não são lideranças políticas. Porque as lideranças políticas vão acabar atrapalhando isso daí. Essa é a grande questão. E é interessante porque é tão importante para nós falar Estado democrático de direito. Porque o Estado de Direito, por si só, tinha os regimes autoritários e os regimes totalitários. Porque basta eles configurarem para quem o direito é válido e diz, aqui está o arcabouço jurídico que justifica isso. O problema todo é que o Estado Democrático de Direito diz, todo esse arcabouço jurídico, ele existe para controlar os nossos governantes. Por isso nós não podemos ter os nossos direitos burlados. E aí é que está a essência. E nós estamos vendo eles jogarem fora o nosso Estado Democrático de Direito.